Boa noite a todos aí. Agradecemos aí a presença aí de todos aqui ao nosso Centro de Ciências, Letras e Artes, né? Uma entidade cultural mais que centenária, né? E que tem resistido bravamente pelo esforço, pela abnegação das sucessivas diretorias e dos colaboradores nossos aí que estão sempre presentes e nos inspirando. Essa homenagem que é feita aqui pelo nosso amigo Egas Francisco foi concebida aí pelo nosso presidente, Alcides Ladislau Acosta, que hoje, por motivos pessoais, não pôde comparecer. Então, nos pediu a mim e a Marli, que é a nossa vice-presidente, que fizéssemos aqui o papel de anfitriões, que fazemos com muito gosto. E quando o Alcides expôs essa sugestão aí de dar o nome aqui para esse recinto do CCLA, do nosso Egas Francisco, a diretoria imediatamente aprovou aí até com entusiasmo, porque eu até poderia dizer que hoje aqui marcaria um retorno do Egas aqui ao CCLA. Mas não é retorno porque, na verdade, ele nunca saiu daqui, né? Ele é uma figura sempre presente aqui, entre nós, eu diria até que uma figura histórica aqui dentro do CCLA. Tanto assim que no centenário nosso, no ano de 2001, nós fizemos uma revista aí comemorativa da data. Eu, juntamente com meu amigo jornalista Gustavo Mazzola, e o Gustavo se encarregou de fazer várias entrevistas de pessoas assim, marcantes na história da nossa instituição. E o Egas foi uma delas. Ele está lá eternizado nessa revista dos 100 anos. Né? Mas então é isso. Então, eu acredito que esse momento aqui é simbólico, exatamente porque vem a assinalar até materialmente essa permanência aqui do Egas dentro aí de toda a jornada, de todo o histórico aí do CCLA. Então, por isso, em seguida vai haver o descerramento da placa. Eu até arriscaria dizer que você sempre foi implacável, né? Você esperando o momento de receber a sua placa aí, né? Mas então, isso aqui, essa homenagem de outra, esse momento que nós estamos tendo hoje, entra efetivamente para a história aqui do centro. Porque assim como o nosso auditório tem o nome do nosso ex-presidente, Marino Zigiati, recentemente falecido, então esse espaço passa a ganhar também aí o nome do Egas Francisco, exatamente por tudo que ele representa dentro da nossa história, do nosso esforço aí de todos os dias. Então, eu pediria aqui que o Egas, juntamente com a Maria, fizesse o descerramento e depois, se o Egas também quiser fazer algum pronunciamento, a palavra será sua, se preferir. Posso só fazer Pode ser, claro. Eu queria adicionar um agradecimento, né, a presença de todos vocês. Estou debutando hoje como vice-presidente. Agradecer ao artista e dizer que a gente está vendo uma nova fase para a nossa galeria, que a gente está começando muito bem e com muita satisfação recebendo a exposição e recebendo o Egas Francisco aqui. Agradecer e convidar vocês para frequentarem bastante o CCLA, porque a gente está cheio de novidades, assim a gente está vivendo uma nova era, então vocês estão convidados a fazer essa caminhada com a gente, tá bom? E agora, vamos lá. Eu nunca desceria você que puxa. Eu? Ué. Não, poxa, eu sou desagradável. Aí, já está fazendo uma placa.
sinto muito honrado, muito feliz, muito honrado em receber essa homenagem e ver que, de repente, a galeria que eu trabalhei nessa galeria que eu trabalhei durante tantos anos, essa galeria vai agora atender pelo meu nome. Eu acho um pouco estranho, mas acho muito honroso, muito salutar. Então, eu agradeço imensamente e fico pensando, recordando, rememorando, revendo, vendo os fantasmas que passam pelos meus olhos, pela minha memória, quando eu entro nessa entidade, nesse Centro de Ciências, Letras e Artes, onde eu entrei pela primeira vez aos 14 anos para assistir um espetáculo de dança da Tamara Tomanova, que recentemente ela tinha sido agraciada como a maior bailarina viva do mundo, bailarina clássica viva do mundo, mesmo porque a Ana Palova tinha acabado de morrer. Então, eu vim com minha mãe e meu pai, eu tinha 14 anos, e a Tamara Tomanova tinha se apresentado no Teatro Municipal de Campinas e tinha, olha só, perguntado se não era possível ela se apresentar no Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas. Então, aí ela se apresentou no Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas e um menino acompanhado dos pais, um garoto muito bonito, com o cabelo encaracolado, hoje em dia não tem um rolinho, mas né, todo encaracolado, se aproximou da grande bailarina e ela cravou-lhe um beijo com um batom muito vermelho e ficou aquela marca na face. E eu fui para casa e em casa minha mãe falou, vá lavar o rosto. Eu falei, não lavo o rosto. Aí no dia seguinte nem banho eu tomei. Eu fiquei com aquele batom da Tamara Tomanova como uma lembrança. E essas lembranças que eu tenho são marcantes assim como esse batom. Eu tenho vivido, e sempre o Centro de Ciências está no centro das minhas atenções, das minhas recordações, as mais felizes que eu tenho. Eu me lembro, por exemplo, passa pela minha memória, agora nesse momento, a imagem do Marino Zigiati, que se dedicou ao Centro de Ciências durante toda uma vida e viveu quase 100 anos. Eu passo pela minha memória a estupenda figura, a magnífica figura de Maria Luísa Pinto de Moura, a maior bibliotecária do mundo, que esteve junto a essa biblioteca e responde pelo sucesso dela até hoje, embora ela não esteja mais entre nós. A Maria Luísa Pinto de Moura, depois a Norma Piazon, a encantadora Norma Piazon, secretária executiva do Centro de Ciências, Letras e Artes, o professor Ernesto Alves Filho, que foi o primeiro homem a escrever um artigo a respeito do meu trabalho, quando eu tinha 18 anos, a escritora Zéza, Maria José Moraes Pombo Nogueira, quase foi minha sogra, muito minha amiga, adorava ela. Ela escreveu também, foi a segunda pessoa a escrever a meu respeito. E a terceira foi Léa Zigiati. Essas três pessoas foram as primeiras que escreveram. Depois foi o Zé Geraldo Vieira, o Quirino Campos Fiorito, e assim foi indo. E um dos textos mais maravilhosos que já se escreveu a meu respeito é de autoria
do Regis de Moraes, que aqui está presente. Ele escreveu 3 poemas maravilhosos, que eu amo. Não só eu amo, como todas as pessoas que me cercam admiram esses poemas e leem, e releem e tornam a ler. Então, eu quero agradecer e quero dizer também que quando eu olho para esse auditório, eu me lembro, primeiramente eu me lembro de Madalena Tagliaferro. Madalena Tagliaferro tocando a sonata Opus 111 de Beethoven, ou então tocando a sonata Opus 109 do mesmo Beethoven, ou tocando Liszt, que ela tocava deslumbrantemente Liszt. Aquela mulher fascinante, já madura, entrada nos anos, mas de uma beleza estonteante, a estonteante Madalena Tagliaferro, como todas as Madalenas, tinha uma atração muito especial e perturbava muito o sexo oposto. Ela se sentava ao piano e dava conta e recado de todo um repertório que ia de Bach até Stravinsky, até Heitor Villa-Lobos, e eu me lembro perfeitamente dela com um vestido negro, com as costas nuas, vestido negro, um decote muito generoso e uma graça estonteante. Essa era a Madalena Tagliaferro, que ficou no libido na minha vida. Então, a outra pessoa que marcou muito aqui também, as pianistas todas elas, Menininha Lobo, Estelinha Epstein, né? Tocando a Rapsódia de Liszt, número 2, e tocando os noturnos de Chopin, e assim, a Eudócia de Barros, o Gilberto Tinetti, Jacques Klein, todos esses pianistas que vieram aqui, inclusive o Regis Gomes de Costa, que está aí entre nós, jovem ainda, magnífico pianista campineiro, que pouca gente conhece aqui em Campinas. É um gênio. E eu me lembro de todas essas pessoas quando eu entro aqui. O centro, para mim, é habitado por todos esses fantasmas. Eu gosto também muitas pessoas que estão ainda entre nós, como a Daís Peixoto, por exemplo, adoro. Então, mas quero dizer que essa noite não é minha, essa noite é do Nelson Ribeiro. O Nelson Ribeiro é o dono dessa noite. Ele, esse pintor expressivíssimo, esse pintor pleno de expressão, e esse poeta admirável que me agracia, me dando o direito de apresentá-lo. Eu fico muito feliz com isso, fico muito feliz com a presença de todos, agradeço tudo e peço desculpas se eu falei muito. E também gostaria de entregar o certificado ao Egas Francisco, que vem homenageado Interrompemos o seu vinho. Muito obrigado. Se quiser mostrar lá para a foto. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos deixar o nosso amigo solitariamente aqui no palco. Muitíssimo boa noite a todos que aqui estão e que cada fisionomia parece que festeja um pouco a noite. Então, nós agradecemos. Eu que há vários anos eu estive nesse palco aqui fazendo algumas conferências a convite, mas já faz um bom tempo que eu não estava nem sabendo me deslocar aqui dentro. Mas agora já estou aprendendo de novo, né? Na verdade, eu venho numa noite que está sendo inaugurada uma dependência
uma dependência dedicada ao Egas. Isso, para mim, é uma coisa que me toca muito profundamente, porque eu tinha o quê? Deveria ter uns 32 anos, estou com... mês que vem eu faço 95, eu estou com uns 32 anos, eu estava com uns 32 anos, quando o meu querido aluno, chamado, um nome parecido com o meu, João Francisco, eu esqueci o nome todo dele, como é que pode? Nessa idade só falta esquecer de andar para frente. Por mais a gente não esquece, né? Ou esquece mais ainda. Bom, o fato é que ter amigos como Egas Francisco e o meu doce, querido amigo, onde é que ele está? Ah, está ali. O Egas está ali. Este é o meu querido poeta e pintor, Nelson, meu caro Nelson. Então, eu queria iniciar esse momento agradável com vocês, apresentando um soneto que é dos mais perfeitos que o mundo conheceu, um soneto de Antero de Quental, do nosso fantástico Antero de Quental, que chama Soneto de Homenagem. E ele escreve: se há nesta vida um Deus para os acasos, que pela humanidade o bem reparte, que te dê da fortuna a melhor parte, que venturas te dê sem lei nem prazo. Eu de alegria tenho os olhos rasos, ao vir brindar-te aqui, de lágrimas, em lágrimas molhado, ao vir, peraí, só um perguntinho que está difícil de ler aqui, ao vir brindar-te, quando vejo que até para saudar-te as flores se debruçam pelos vasos. O meu brinde é sumário, curto, breve. Se um nome que se quer quando se escreve quebra-se a pena em traços ideais, um anjo como tu, quando se brinda, tem-se a missão cumprida, a festa finda, quebra-se a taça, não se bebe mais. Eu estou lendo esse soneto porque tenho imensa admiração pelo poeta e pelo soneto, e eu queria muito que ele não estivesse ausente desta noite aqui, junto da nossa confraternização. Não é? Muito bem. Então, eu quase jovem, fui levado por um aluno meu, que era meu aluno na PUC de Campinas, João Francisco também, como eu, mas João Francisco Duarte Júnior, que foi diretor da Faculdade de Artes da Unicamp. E João Francisco tinha sido meu aluno, e ele falou assim: eu preciso apresentar a você Egas Francisco, porque ele tem coisas e pinturas e aulas de pintura que a gente mal acredita, né? Então eu quis ir lá conhecer o mal acreditado. E fui junto com o meu ex-aluno e descobri que eu já estava diante de um mega pintor, de um mega artista e, sobretudo, de um mega amigo. Teve um dia que ele deu uma bronca em mim, eu não sei o que foi que eu falei indevidamente, né? Ele já estava lá em cima naquele lugar onde ele teve um lugar de pintar, que subia numa escada assim,
E eu não sei o que foi que eu falei. A gente sempre corre o risco de falar algo indevido, né? Ele foi e disse para mim assim: você devia ficar quieto, menino. Eu era menino, ele já era coroa. Eu era menino, que eu digo, de 30 anos que eu tinha, né? Você devia ficar quieto, menino, fica falando bobagem aí e tal. Aí eu falei: escuta, você acho que não conhece os meninos, não conhece o pessoal, que às vezes não pensa muito para dizer as coisas, né? Mas eu te perdoo, você está perdoado por mim em todos os aspectos e para todos os tempos. E nós estávamos indo num carro, indo almoçar na casa do médico, pai do Luiz Otávio Burnier, doutor Rogério Burnier, e da esposa. Nós estávamos indo lá almoçar, né? Aí me surpreendeu o nosso mega pintor aí, porque no meio do almoço ele diz assim: você vai fazer alguma oração? Eu falei: só se vocês quiserem. Eu tenho o hábito de agradecer o alimento. Aí ele foi e disse assim: faz sim, porque eu preciso te pedir perdão pela bronca que eu dei em você no carro. O fato é que as minhas primeiras amizades sempre foram maravilhosas. Desde que eu cheguei a Campinas, eu sou mineiro. Eu sou um mineiro tagarela. Eu me apelidei de mineiro tagarela porque eu tenho 73 livros publicados. Então, eu falei: só um mineiro tagarela. Eu olho na minha estante assim, só um mineiro ultra tagarela que escreveria esse tanto de livro aí, né? Mas o fato é que as minhas primeiras amizades egas, não é? Bem posteriormente, eu fui visitado pelo querido Nelson, pelo querido Nelson Pereira, e ele foi à minha casa, mostrou quadros dele, pinturas, assim, algumas reproduções em papel, mas muito, muito bonitas as pinturas, né? E ele me pediu se eu podia escrever alguma coisa sobre aquelas pinturas. Eu sempre gostei demais de escrever sobre arte, e sobre arte alheia e sobre a minha, porque eu tenho 21 livros de poema, que imagina vocês, quando eu publiquei o meu primeiro livro, aliás, eu publiquei, não, os meus alunos da Faculdade de Lorena editaram o meu primeiro livro de poemas, intitulado Cotidiano. E aí, quando eles disseram que iam editar o meu primeiro livrinho, eu tinha 26 anos. Eu falei: vocês estão ficando loucos, varridos. Vocês estão doidos, varridos. Vocês vão empatar dinheiro à toa e, quem sabe, certamente vão perder dinheiro e tal. Aí eles disseram para mim assim: nós não estamos perguntando se podemos editar o seu primeiro livro. Nós queremos... O que você coloca como condição para a gente publicar o seu primeiro livro de poema? Eu falei: meu querido, então vamos fazer o seguinte. Havia uma celebridade que dava aula na mesma faculdade de Lorena, Ruth Guimarães, uma grande tradutora e uma grande autora, né, que foi sempre uma figura muito apreciada e realmente de alto nível literário. E aí eu falei assim: então é o seguinte, eu vou trazer 40 poemas, vocês deem para a dona Ruth Guimarães, se ela tiver alguma reação como parecida com a de vocês aí, eu não vou me opor, mas estou me opondo, já de pronto, estou me opondo. Agora, ela tem toda a competência para dizer se os poemas prestam ou se são chatices de 26 anos. Né? Bom, na semana seguinte eu estou descendo a escada da Faculdade de Lorena,
encontro com Dona Ruth Guimarães, ela diz assim: Regis, você me deu um fim de semana maravilhoso. Eu não entendi, não. Falei assim: por que, dona Ruth? Ela falou: porque eu li seus poemas, todos que foram enviados, 40 poemas. Eu li seus poemas e fiquei absolutamente encantado. Eu falei: gente, será que o povo está ficando doido? Porque eu me sentia um garotão, fazendo assim, aquela coisa, quase aventura de escrever, não é? Muito bem. Aí ela foi e disse para mim assim: posso prefaciar o seu primeiro livro? Eu quase caí de costas. Eu ajoelhei na frente dela, falei: eu preciso ajoelhar para agradecer a senhora, que é uma celebridade. Ela falou assim: não precisa ajoelhar coisa nenhuma, eu quero escrever o prefácio do seu livrinho. Muito bem. Para minha extrema surpresa, quando o livro ficou pronto, os alunos o lançaram e Dona Ruth estava presente. Aí ela chegou para mim e falou assim: olha, Regis, você precisa, com toda a seriedade, mandar um exemplar para o meu mais querido amigo chamado Carlos Drummond de Andrade. Eu quase caí para trás. Falei assim: não, a senhora está querendo aprontar comigo. Ela falou: não estou querendo aprontar nada. Se você não mandar, eu vou mandar um exemplar. Eu falei: tá bom, dona Ruth, então deixa comigo, eu vou mandar, botar uma dedicatóriazinha assim, de mineiro, e vou mandar para ela. Aí, dali um ano e meio, talvez ela vai me mandar um telegrama. Naquele tempo era telegrama, né? Com as 3 ou 4 linhas agradecendo e tal, o envio do livrinho. Muito bem. Nem um mês levou, eu chego em casa e a minha doce querida, minha esposa, Maria Lúcia, que foi o maior presente que eu ganhei do Deus Pai, eu chego em casa, ela diz assim: tem uma carta para você em cima da sua mesa lá. Eu falei: ela está aprontando comigo. Mas fui lá, em cima da mesa. Quando eu li o verso do envelope, Carlos Drummond de Andrade, eu falei: ai, morri de medo. Eu fiquei umas 3 horas carregando aquele envelope fechado dentro da minha casa, com medo de abrir e de levar umas saraivadas aí do grande Carlos Drummond, que na época era considerado o maior poeta vivo de língua portuguesa, naquela época. Foi muito bem. Carlos Drummond de Andrade empresta o meu livrinho, com aquela cara de tipografia da esquina, ele empresta o meu livrinho para o doutor Alceu Amoroso Lima, Tristão de Ataíde. O doutor Alceu Amoroso Lima escreveu uma super carta maravilhosíssima, encantado com os poemas. Eu falei assim: nossa, será que eu vou ter que acreditar que está tudo tão bom assim, né? Está saindo bem assim? Bom, e aí recebi carta de Antônio Cândido, eu recebi um monte de carta que eu jamais acreditava que iria receber. Várias grandes figuras da literatura e da arte literária, da USP e de outros lugares, me escreveram. E aí Dona Ruth me escreveu uma carta e disse assim: está vendo? Você é cabeça dura, mineirinho. Se eu falo para você que os poemas estão ótimos, que eu fiquei emocionado, aí você fala para mim assim: não é isso tudo não, Dona Ruth, foi o que eu ouvi de você. Muito bem, o fato é que tinha eu sou mineiro, né? Mineiro
Mas quando eu comecei a minha vida como na música. Eu tocava muito violão e realmente eu cantava muito bem. E aí eu acreditaria, né? E aí eu falei para os meus pais, assim, eu quase que provoquei um desmaio da minha mãe, que eu falei para o meu pai, para minha mãe, eu falei assim, olha, eu vou a São Paulo ver o que eu consigo como músico. E as televisões estavam começando em São Paulo. O meu pai riu, a minha mãe quase desmaiou. Bom, eu vim a São Paulo, em 2 meses eu estava contratado pela hoje extinta TV Tupi, e semana sim, semana não, eu fazia alternância com uma grande cantora que cantava nas tardes na TV Tupi. E eu, como dia sim, dia não, para mim também, dia sim, dia não. Aí, desses lugares que vai gente com dor de cotovelo, vai gente sofrida e tal, mas é bonito, e o pessoal não quer perder aquilo. Bom, alguém me procurou dessa boate, que era uma boate bonita, e disse, nós estamos querendo você, querendo me chamar de senhor, que eu estava com 26 anos, nós estamos querendo você lá na boate, porque nós sabemos que você canta muito bem Dolores Duran, você canta muito bem tais autores que são lisos em música de fossa, né? Aí eu achei graça, e fui uma primeira vez. Mas aí mal sabia eu que eu iria meio ano lá. Mas toda vez que eu estava chegando na boate, o coordenador da boate ia me receber lá fora e dizia assim, música de fossa, hein? Já cansei de te falar, música de fossa. Todo mundo que está aí está com o cotovelo rachado, está com o cotovelo doendo e tal. Então, música de fossa. E eu peguei vários autores que eu gostava muito. Tinha uma música do Calbi Peixoto, que era uma música tristonha, que era raro no Calbi Peixoto, uma música assim tristonha. E o pessoal vibrava. E aí eu cantei aquela música da Dolores Duran, que para mim até hoje é uma coisa maravilhosa, aquela que diz assim, garçom, apaga essa luz, que eu quero ficar sozinho. Garçom, apaga essa luz, que a mágoa que eu tenho é minha. Quantos estão nessas mesas, bebendo tristezas, querendo ocultar? O que se afoga no copo, renasce na alma, desponta no olhar. O garçom, assim, arregalado, e aí a música da Dolores Duran continua. Garçom, se o telefone tocar, e se for para mim, garçom, repita para ele que eu sou mais feliz assim. Você sabe bem que é mentira, mentira noturna de bar tristonho sindicato dos sócios da mesma dor. Bar é o refúgio barato dos fracassados do amor. Ei, rapaz! Vocês são muito bonzinhos, porque eu não tenho mais voz nenhuma. Então, mas resolvi cantar. Me deu na telha, eu resolvi cantar. Muito bem. Amizades preciosíssimas, como a que eu tive quando conheci Egas Francisco. E quando eu fiz amizade com o Nelson Pereira, o Nelson era pintor dessa época. E aí ele levou uns quadros para eu conhecer a pintura dele, eu gostei da pintura.
Não era uma pintura coisinha, não, era uma pintura que tinha peso e tinha beleza. Aí eu falei para ele assim, puxa vida, eu gostaria de escrever sobre o seu trabalho. Ele deixou comigo os quadros, eu escrevi sobre a pintura dele, e aí fizemos uma amizade doce que dura até hoje, só que durante um tempo ele não falava para mim que ele escrevia poemas também. Então, ele escondia de mim, porque sabia que eu tinha livros de poema elogiados e tal. Então, ele dizia, um dia nos encontramos lá no Pontes, na livraria Pontes, e ele disse assim, o senhor teria coragem de ler esse livrinho meu? Um livrinho magrinho, assim, livrinho magrinho. E não sei onde é que ele tinha imprimido esse livro, né? Mas eu fui ler o livro e fiquei encantado com os poemas do Nelson. Então, eu escrevi para ele também sobre os poemas dele. E um dia eu falei uma coisa para ele que ele ficou até meio assustado diante de mim, que eu falei assim, escuta, meu filho, se você vai escolher um conto, você vai escrever um conto, você vai escrever alguma coisa como um pequeno romance, uma coisa assim, não atice muito a sua mente, porque a mente não manda nada nisso. O que manda nisso chama-se emoção. Poeta é aquele que se emociona e vai, no final, que ele vai perguntar para si mesmo, nossa, de onde que eu tirei toda essa coisa bonita aqui, né? O poeta é mais emocional do que, talvez, tão emocional quanto outros artistas, porém, eu disse isso para ele, e ele o marcou de tal maneira que aí ele me levou poemas dele para eu ler. E eu fiquei muito encantado, porque ele, um dia, uma tarde que nós estávamos conversando na minha sala, na minha casa, ele resolveu me contar coisas da infância, da adolescência, e coisas muito sofridas, muito sofridas. Eu ouvi tudo sem dar uma opinião. Depois de quase 1h30 que eu estava ouvindo o Nelson, eu fui ler essas emoções que você precisa botar nos seus poemas. Sofreu? Todo mundo sofre. Um dia ou outro, todo mundo sofre. Se você sofreu, transforme esse em poema, meu querido, né? Então, aí ganhei essas duas grandes amizades que foram, muito primeiramente, o Jesus. Egas. Eu estou naquela fase que só pode esquecer de andar para frente, né? Então, eu falei, puxa vida, que delícia que é poder, de vez em quando, frequentar o estúdio lá do Egas, porque a prosa é boa, a pintura é mais que boa, tal. E depois conheci o Nelson, que tem sido uma pessoa pela qual tenho um carinho muito grande, não só por ele, mas também pela Beth, essa doce querida que está ali junto com ele. Embora eu a tenha visto pela primeira vez hoje, eu sempre mandava abraço para ela, eu sempre mandava abraço para a Beth e tal. Bom, então eu dava aula na Faculdade de Lorena, já falei a vocês que os meus alunos que editaram meu primeiro livrinho, e na verdade, assim, um dia a prima da minha esposa, Irvani Bedac Frias, ela dirigia uma grande instituição em São Paulo de educação musical.
Aí ela chegou para mim e falou assim, eu vou precisar de você, lá em São Paulo, para você fazer 2 conferências, uma para professores e a outra para professores e meio. Eu nem entendi direito a brincadeira dela, mas eu disse a ela, falei, Ivani, você acha que um garotão de 66 anos vai ter peito para chegar lá e falar com os professores, poemas? Ela foi e disse assim, olha, eu nunca errei quando convido alguém. Se você me fizer errado, dessa vez vai ser uma tristeza para mim. Aí eu levei um choque, né? Fui para São Paulo, nem sabia que existia PUC e Unicamp, dei uma conferência para professores da PUC e uma conferência para professores da Unicamp. O meu irmão, 2 irmãos acima de mim, ele era promotor do júri aqui no fórum, Paulo Heber Moraes, né? Então, o doutor aqui conheceu. Então, ele começou a me ligar, o meu irmão, e dizia assim, escuta, me dá sossego, porque os reitores da PUC e da Unicamp, eles vêm todo dia conversar comigo, eles querem que você venha conhecer as universidades. Conhecer nada, eles queriam me trazer para cá, né? E acabei vindo. E durante 16 anos eu dei aula na PUC, de filosofia do direito, de filosofia da arte e de antropologia. A antropologia era na faculdade de filosofia, né? E depois, a outra turma para quem eu dei aula, eu fiquei sabendo que era da Unicamp, que eu nem sabia que existia ainda a Unicamp, que eu era um garotão, né? Não tinha nem 30 anos. E, bom, aí eu falei para o meu irmão, falei, escuta, controla aí os reitores e tal, o doutor Barreto e o reitor da Unicamp, que era um nome célebre, né? Ele foi e falou assim, não vou controlar não, você vem aqui conhecê-los? Eu falei, bom, já que você exige, eu vou. Vim com a minha esposa e com meus 2 filhos, que na época eram desse tamanho assim, conseguiram ser menor que eu. Eram desse tamanho assim os meus 2 filhos. A filha mais velha, que hoje tem 58 anos, e o segundo filho, que hoje tem 54 anos. Porque o nosso caçula veio 16 anos depois, o nosso caçula, né? Bom, o fato é que vim aqui, estou aqui há 54 anos, porque dei aula na PUCamp 16 anos, dei aula na Unicamp 15 anos, e imaginem vocês que eu estou lá na Unicamp, achando uma figurinha difícil lá na Unicamp, de repente chega o doutor Paulo Freire lá, contratado pela Unicamp, eu falei, meu Jesus, acho que eu vou fugir daqui. Eu vivia morrendo de medo. Então, mas eu me encontrava com ele no corredor, nos corredores lá da Unicamp, eu não sentia coragem de dar um bom dia, de cumprimentá-lo, nada. Eu só fazia, tudo bem? Tudo ótimo. Paulo Freire, né? Aí encheram tanta paciência dele, tinha um professor que morria de dor de cotovelo dele, né? do Paulo Freire. Aí encheram tanta paciência dele que ele tinha convite da PUC do Rio de Janeiro e foi para lá. Foi aí que eu pude conhecer melhor o doutor Paulo Freire. Li muito as obras dele, e eu o conheci assim. Ele me deu o livro com dedicatória dele e tal. Eu comecei a desconfiar que eu valia alguma coisa e que ele valia muito. O doutor Paulo Freire.
Muito bem. Então, o que eu nunca esperava aconteceu aqui em Campinas. A Unicamp me mandou para dar 4 aulas de pós-graduação no Chile, em Vila Rica. É aquele lugar, região dos lagos, que é lindo, lindo, lindo. Uma região maravilhosa, região dos lagos. Era para dar 3 vezes, eu fui 4. Depois me chamaram mais uma vez, eu fui também, né? Lá no Chile. Adorei o Chile. O tanto que eu tinha achado os buenairinos, né? Não vou dizer que todos os argentinos. Quanto eu achava os buenairinos meio chatinhos, né? Eu adorei os chilenos educadíssimos, muito bonzinhos, muito... Nossa, acabou que alguns dos meus alunos vieram fazer o doutorado na Unicamp, por minha causa. Que eu estava fixado na Unicamp, né? Então, foram 16 horas aula. 16 horas aula não. 16 horas aula sim. Que eu dei e depois repeti na Unicamp, meu Deus, lá no Chile. Universidade, lá no Chile, as universidades não têm nome de cidade. Então, eles não têm isso no Chile. Então, é assim, Universidade Nacional de Vila Rica. Lá eu estive 4 vezes. Achei uma delícia conhecer o Chile, passear pelo Chile, passear fora do Chile, aí na América Latina. Tem lugares muito bonitos, né? E a Unicamp se engraçou comigo e me convocou para prestar trabalho universitário na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Fui lá, prestei serviços lá e tudo mais, da melhor forma que eu pude. Eles gostaram bastante, felizmente. E passado um ano ou 2, os professores da Unicamp, que eram muito espiritualistas, da Unicamp, da Universidade lá do Chile, dos professores lá da Universidade Técnica de Buenos Aires, não é a primeira. Essa segunda tinha sido criada pela maior autoridade que havia lá em Portugal, em filosofia da corporeidade. Uma figura extraordinária. Ele prestou serviço aqui no Unicamp, e nós nos tornamos tão amigos que ele ia na minha casa, quando ele estava aqui prestando serviço no Unicamp, ele ia na minha casa, o meu filho tocava muito piano e eu tocava muito violão. E a gente tocava, e Manuel Sérgio, com 60 e tantos anos, andava pela nossa sala assim. Eu olhava para aquele velhinho dançando lá na minha sala, falei, que coisa mais linda que esse velhinho dançando aqui na minha sala. E hoje ele faleceu aos 101 anos. Ele faleceu, mas era uma criatura, um encanto de criatura, né? Muito bem. Então, estou indo longe demais aqui com vocês. Eu sou um mineiro tagarela, já falei para vocês que eu estou com 73 livros publicados. Mas, assim, sempre gostei. Eu tinha necessidade de separar a parte que eu não estava em universidade, eu estava escrevendo lá
Esses são os poemas. Me dê aqui, por favor. São os poemas do meu querido Nelson, que eu tinha sido incumbido de ler pelo menos 3 poemas dele aqui para vocês, e tinha esquecido. Aliás, hoje eu só posso esquecer aquilo que eu já falei, né, de andar para frente. Então, me dá por favor. Esse jovem aqui é meu grande amigo e é meu cuidador, imagina como é que eu estou velho. É meu cuidador. Então, vou ler o primeiro poema que o Nelson queria que eu lesse para vocês. Jornada. Sigo o mesmo caminho do bairro após mais um dia de trabalho e penso em você. Atravessando todos esses anos, com a mente e as mãos cansadas, mas sempre seguindo em frente. Sustentando seu acordo tácito com a vida e com as coisas que ainda valem a pena. Preservar, sem agredi-las, sem violá-las, sem deixar esgotar essa ânsia de viver a bem-aventurança que ainda perdura no meu rosto sulcado pelas rugas. Esse é um dos poemas que vão ser expostos aqui no Centro de Ciências e Artes. Vão ser impostos muito mais. Ele pediu para eu ler 3. Então, tem o seguinte poemas a seguir. O crisântemo e a espada. Hoje, quando acordei, antes do café, sentado à mesa, por alguns minutos pensei em coisas que há muito minam o meu sono. Ao deparar-me com os seus ruídos distorcidos e sempre repetidos, convenço-me mais uma vez que se eles me impedem de dormir, também impedirão a minha reconciliação com eles. Pois dela depende a felicidade de outras pessoas que não apenas eu. Isso aí, meu cuidador. Agora eu vou ler esse que é o último. Pensas estar só é o título. Pensas estar só. Tão grandes assim, porque vão ficar expostos depois, né? Pensas estar só. Pensas estar só, no entanto, ouves uma voz branda que identifica-te, ou a rajada do vento chocando-se contra a janela. Ouças o rumor do teu sangue em ti mesmo, o pulsar do teu coração em ti mesmo, em movimentos constantes e perfeitos, unindo-te ao mundo, à tua era, e o ponteiro do relógio, sempre invisível, mas avançando, atrasando e avançando novamente, impulsionando-te ao encontro deste instante que nada define, nada revela, e ainda assim te encanta, consome-te e te escapa também. Foi aí que ele me emprestou o livrinho de poemas, mas assim, sabe, super acanhadamente falou assim, será que você teria coragem de ler esse meu livrinho de poemas? Eu gostei muito do livro, e agora ele é meu companheiro de poética, porque eu agradeço muito ao Pai Eterno que
Eu estou com 21 livros de poema publicados. E aqueles cumprimentos que eu já falei, de Tristão de Ataíde, de Alceu Amoroso Lima, Tristão de Ataíde, meu Jesus, o mais famoso de todos aí, fala para mim. O poeta mais... Qual poeta? O mais famoso de todos, que foi considerado o poeta de língua portuguesa melhor do mundo. Carlos Drummond de Andrade. Muito obrigado. Muito obrigado. Viu? Então, eu estou terminando aqui. Ela está esperançosa de que eu vou procurar terminar rápido. Mas eu quero apenas terminar lendo de novo o soneto de Antero de Quental. Encerro com ele. Se há nesta vida um Deus para os acasos, que pela humanidade o bem reparte, que te dê da fortuna a melhor parte, que venturas te dê sem lei nem prazo. Eu de alegria tenho os olhos rasos, de lágrimas. Oh, caramba, me espetei aqui. Eu de alegria tenho os olhos rasos, de lágrimas surgindo ao vir cumprimentar-te. Quando vejo que até para saudar-te as flores se debruçam pelos vasos. O meu brinde é sumário, curto, breve. Se um nome que se quer, quando se escreve, quebra-se a taça. Se o nome que se quer, quando se escreve, quebra-se a taça com traços ideais, um homem como tu, quando se brinda, tem-se a missão cumprida, a festa finda. Tem-se a missão cumprida, a festa finda, quebra-se a taça e não se bebe mais. Essas coisas de gigantescas. Muito obrigado. Por favor.